Olá, eu sou Joilda, aluna do curso Trilhas da Caatinga. Já estamos no episódio 12, hein, pessoal? Nossa, que legal! Vamos lá. Nesse episódio, no comecinho, Belry recusa o convite de Cisco para beber, porque ele vai para casa assistir filmes com o Joe. Ai, uma noite de filmes com a família. Você já teve? E você, Kari? Olá, eu sou Karine, professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista, na Bahia. E sim, minha família tem a noite de filmes. Praticamente todo fim de semana a gente senta para assistir filme em família. E em 2020, com a pandemia e isolamento social, foram praticamente todas as noites depois do jantar. Sentar para curtir um filme ou uma série. É um vínculo muito legal entre as famílias. Eu recomendo. É muito divertido. Olá, sou Daniel, aluno do curso Cientificamente. E sim, tenho bastantes noites de filmes. A gente adora assistir Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, mas a gente também gosta bastante de ir ao cinema. O cientista ciumento debocha de Cisco. Em uma cena, ele diz assim: Wells ficaria decepcionado com sua capacidade de observação. Mas, realmente, ele não estava errado. É muito importante a capacidade de observação, ainda mais no ramo das ciências. A observação nas ciências é a etapa em que se observa o objeto ou fenômeno para começar a elencar como eles se relacionam com a realidade ou com a natureza. E também é nessa etapa que se elabora o problema, onde o pesquisador organiza as questões sobre o que está sendo observado, reunindo perguntas essenciais cujas respostas guiarão o estudo. Falando sobre observação, você observou que após Caitlin ficar bêbada, Barry diz para ela beber bastante água? Se sim, você deve ter se perguntado o porquê, né? Então, como já foi dito no episódio 5 do Biologia que Aprendi com Flash, o álcool mistura-se facilmente com a água do corpo. Mas, no caso de Caitlyn, por ser mulher, ela possui proporcionalmente menos água que os homens. O etanol se torna muito mais concentrado em seu organismo, o que agrava os seus efeitos. Voltando à questão, é possível sim deduzir que, ao beber bastante água, o efeito da bebida passa mais rápido. O Flash, ao tentar impedir que Charlotte Baez e seu namorado roubem o banco, ele leva um tiro no pescoço, mas ele consegue pegar a bala antes que ela entrasse completamente. Após isso, ele foi para o laboratório Star e Caitlin, fazendo o curativo dele, diz: Você poderia ter morrido. E ele ri, então diz: Então tenho que ser mais rápido que uma bala. Ama a ficção, mas isso é humanamente impossível. Uma bala atirada de um revólver calibre 38 parte a 1.042 km por hora. O projeto de um fuzil AR-15 é ainda mais veloz e atinge 3.500 km por hora. Mesmo que ele perca metade da velocidade no trajeto, o tiro dado para cima ainda pode ser letal. Ou seja, como se diz, humanamente possível, mas o Flash consegue. Barry, exercendo sua profissão de perito da polícia, que agora tem se misturado com sua atuação como Flash, coleta partículas residuais orgânicas da meta humana que resgatou o namorado da prisão. Mas o que vêm ser essas partículas? Elas são resíduos que nosso corpo deixa por onde passamos, como fios de cabelo, que caem sem a gente perceber, fragmentos de pele deixado na cena do crime, suor, cera do ouvido, vômito, urina, lágrimas, fezes, sangue e sêmen em casos de estupros. Nem todas essas substâncias do corpo fornecem amostras ideais, já que elas podem trazer consigo fragmentos de tecido humano e este sim contém o material genético em suas células, com exceção das hemácias que não possuem núcleo no DNA. No laboratório STAR, eles analisam como as células se comportam, mas a forma como é mostrada na cena não passa de ficção. Quem dera se fosse daquele jeito. O Dr. Wells pergunta se o DNA é extraído de uma mulher ou de um homem. Então, você sabe identificar pela análise de DNA se a pessoa, é homem ou mulher? Isso é possível sim, isso não é ficção. A técnica se chama citogenética, que é a observação dos cromossomos através de microscópio.
O teste do pezinho nos recém-nascidos utiliza essa técnica. Então, pela análise dos cromossomos chamados cariotipagem, nos organismos, nós, seres humanos, temos 46 cromossomos organizados em 23 pares. 23 provenientes do pai e 23 da mãe. O par sexual é o 23. Quando tem a combinação XX é uma mulher e quando tem a combinação XY é um indivíduo do sexo masculino. Então, a meta humana tem os cromossomos XX no par 23 da amostra. Voltando ao teste do pezinho, um exame preventivo utilizado por essa técnica pelo SUS faz análise de condições genéticas com maior frequência na população brasileira: a síndrome de Down, fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística. Existem várias doenças que podem ser diagnosticadas precocemente através do teste do pezinho, que é feito através da cariotipagem e análise dos cromossomos. Sim, existem condições genéticas associadas aos cromossomos sexuais, XX e XY, mas acho que já divaguei demais num assunto que não foi abordado no episódio do Flash. Nesse episódio, descobrimos que Rony e Stai se fundiram, mas falaremos sobre isso em outro episódio. Nesse, vamos focar na meta-humana principal, Shauna Baez, e na habilidade dela de se teletransportar e teletransportar mais alguém com ela. Embora o teletransporte de seres humanos e objetos grandes exista por enquanto na ficção científica, já pensou ser transportado igual no Star Trek ou como a meta-humana da Ohana? É bem complicado transportar um humano. Pela lógica da física quântica, teria que ser desintegrado todos seus átomos e arranjados novamente no local desejado. Como se fosse uma cópia, e eu já fico imaginando se acontece algum erro e monta algum órgão no lugar errado. Isso é impossível, até para os organismos mais simples, como protozoários, imagine para os seres humanos. Eu já estou satisfeito com carros, ônibus e aviões para nos transportar, mas os físicos tentam o teletransporte de pequenos objetos e de informações. O experimento de 2017 conseguiu teletransportar um fóton, a menor partícula que compõe raios eletromagnéticos, de um instituto de pesquisa no Tibete para um satélite a 1.400 quilômetros distante da Terra. Um grande avanço, o entrelaçamento quântico foi chamado de ação fantasmagórica à distância, por Albert Einstein, e que acreditava ser um evento impossível sob as leis da mecânica quântica ortodoxa. Dr. Wells faz essa referência na série, e acho que só os nerds da física quântica entendem. E nós que fomos pesquisar sobre isso, e agora vocês que estão escutando esse podcast. Einstein é aquela pessoa que todos admiravam e poucos entendem. Eu fico pensando, para escrever um roteiro de uma série tão aclamada pelo público, a pessoa tem que ter muito conhecimento em diversas áreas. Ciência, geografia, história, aspectos sociais, emocionais e de relacionamentos. Cada episódio tem uma riqueza de informações e referências em todas as áreas, que na verdade estão todas conectadas. Nesse episódio, em especial, o cientista ciumento leva Cisco em um local que tem uma marca de sombra na parede e faz referência à bomba de Hiroshima. Fiquei curiosa se aquilo era ficção ou realidade, e fiquei espantada com essa consequência da explosão de uma bomba nuclear. Por todo o centro de Hiroshima havia uma miríade de contornos assustadores de janelas, válvulas e até mesmo pessoas em seus últimos segundos. No caso da sombra deixada nos degraus do banco Sumitomo, que estava localizado a apenas 250 metros de onde a bomba Little Boy consolidou com a cidade de Hiroshima, fazendo com que as pessoas que estivessem por ali fossem desintegrados em segundos. Os incêndios iniciaram a quase 6,5 quilômetros do hipocentro da bomba, com vidros se estilhaçando por até 19 quilômetros. A cidade de Hiroshima estimou que mais de 200 mil pessoas foram mortas em consequência do bombardeio, em grande parte devido à combinação mortal de envenenamento por radiação
e falta de recursos médicos, porque a bomba detonou diretamente sobre o hospital da cidade, matando uma grande parte de seus médicos e destruindo suprimentos locais. Os acontecimentos em Hiroshima naquele dia trágico de agosto mudaram o mundo. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e todo o globo foi apresentado a uma nova e aterrorizante forma de destruição. Queríamos que guerras e destruições fizessem parte somente da ficção, mas, infelizmente, faz parte da história da nossa sociedade. Podemos aprender muito com a ficção e com a realidade também. Nossa história tem eventos que não queremos que aconteçam novamente, como guerras, ditaduras, explorações sociais e ambientais, que nossa sociedade possa evoluir através da reflexão da sua história. Sim, Dan, quando os desafios são grandes, a colaboração mútua é uma forma de vencê-los. Obrigada por escutar até aqui, pessoal. Até mais, pessoal. Aguardamos vocês no episódio 13.